Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do Mil Grau e o André Henning comenta algumas coisas importantes aqui, que é legal pontuar, né, a respeito da troca de técnicos no futebol paulista. Vamos dar um confere. Draga, que o Abel Pereira faz um grande trabalho no Palmeiras. Abel Pereira. É também pela continuidade, né? É também pela continuidade. Ontem o Palmeiras se salvou. Daqui a pouco a gente vai botar os resultados de Libertadores e de Sul-Americana. Jogo enroscado pro Palmeiras que jogou ontem no Morumbi. E aí, André, sobre isso aí que você falou do Abel, tem essa arte aqui muito bacana que o pessoal fez, ó, que ilustra isso que você tá falando. Cara, olha o Santos. Olha o Santos, 3, 6, 7 treinadores desde outubro de 2020. André. Rivais do Palmeiras desde a chegada de Abel. O Abel chegou em outubro de 2020. O Abel, cara, veio do PAOK da Grécia. PAOK que tinha eliminado o time do Jorge Jesus, o Benfica, na pré-Champions. Aí ele sai de lá em outubro, Palmeiras paga a multa. Eu falei Abel Pereira? E muita gente falando que o Palmeiras contratou o Abel porque ele eliminou o Jorge Jesus, né? Os muito flamenguistas, né? Falaram, só trouxe o Abel porque ele eliminou. E se foi isso, deu certo, né? Se usou essa estratégia aí, parabéns, deu muito certo. Galera aqui no chat tá falando que eu falei Abel Pereira. É saudade do VP. É saudade do VP. Aliás, os caras falaram agora, ó, o VP vai voltar pro Corinthians. Falei, meu Deus. Abel Ferreira, evidentemente. Sextou, Brasil! Sextou! Vamos com calma, feriadão! Vocês estão querendo 100% de aproveitamento? Abel chega em outubro no São Paulo. Passou Diniz, Crespo, Ceni e Dorival. E olha que interessante, cara. Diniz é mau treinador? Não. O Diniz é prateleira de cima. Hoje o Diniz tá brigando para ser o melhor técnico brasileiro em atividade. E em atividade porque o outro que eu acho que é muito bom, mas teve uma passagem ruim pela seleção brasileira, é o Tite. O Tite eu acho que é, sabe, o melhor técnico brasileiro ainda, apesar da passagem ruim pela seleção brasileira. Eu considero a passagem do Tite pela seleção brasileira ruim. Ruim. Mas é o melhor técnico brasileiro ainda. Não tá em atividade. Acho até, viu, Túlio? Eu tava vendo agora que o Corinthians ligou pra ele e tal. Ele falou, não, eu prometi pra minha esposa que eu não vou trabalhar nesse ano em nenhum clube brasileiro e tal. O Tite, ele tava aguardando, cara. Ele achou que fosse ter propostas interessantes da Europa. Mas, André, eu acho que ainda pode pintar. A gente tem que analisar que a temporada europeia no meio... Sim. No meio dela é mais difícil. Pode ser que agora na virada de temporada alguma coisa apareça pra ele. Assim, eu tô falando pode ser, tá? Eu não tô falando que eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que até pode acontecer, mas não no nível que ele imaginou, entendeu? Eu acho que se aparecer proposta vai ser de nível, talvez até em ligas importantes, mas não times pra brigar da maneira que talvez o Tite imaginasse, entendeu? A gente vai pensar aqui, por exemplo, no Filipão, lá atrás, quando assumiu o Chelsea, sabe? Que eu acho que é o caso... Acho que é o último caso, né, de um técnico, pelo menos que eu me lembre, de um técnico brasileiro assumindo um grande clube europeu, assim, um clube de ponta na Europa. Não vai aparecer nada nesse nível pro Tite. Eu acho que isso a gente consegue afirmar, né? Cara, você tem noção, inclusive, que hoje é mais fácil o Abel Ferreira ir parar num grande clube da Premier League do que o Tite? Você tem noção? É muito mais fácil. O trabalho do Tite não foi desastroso na seleção, mas foi ruim, né? Marcado por muita hipocrisia. Vai ser um time de segunda prateleira e tal. Eu, por exemplo, achei que o Tite seria um encaixe perfeito no Paris Saint-Germain, aquela época que tava cheio, o Thiago Silva tava lá ainda. O Tite no Paris Saint-Germain, você imagina o Mbappé tendo que voltar pra marcar volante. Ia dar certo sim, viu? O Marquinhos e o Neymar estão lá ainda, mas acho que a passagem dele pela seleção brasileira meio que tirou um pouquinho da visão do europeu, assim, de falar, pô, esse cara, vamos... Mas ainda pode acontecer. Ele, se não me engano, teve uma proposta da seleção da Coreia do Sul. Pra ver como é que... Técnico de seleção brasileira, quando passa e faz um grande trabalho, a proposta que vai vir na sequência não é da seleção da Coreia do Sul. Com todo respeito. Se o cara passa pela seleção brasileira e faz um grande trabalho, próximo passo dele, sabe, é coisa grande. Passagem do Tite, a gente já falou sobre isso várias vezes, pra mim não foi uma boa passagem pela seleção brasileira. Foi uma passagem, sabe? Mas continua sendo um grande treinador. Volta lá na tela, por favor. Então, ó, Diniz, excelente treinador. Crespo, foi campeão, tirou o São Paulo da fila.
Cara, pra mim aí, ó, dos técnicos do São Paulo, o que melhor fez frente pro Abel, tá? De todos aqui que estão aqui, ó, o que melhor fez frente pro Abel, que sabia como jogar, mesmo tomando 3-0, tá? O Crespo. O time que mais dava trabalho pro Palmeiras era o São Paulo do Crespo. Era absurdo o que ele sabia espelhar esse time do Abel Ferreira. É bizarro. Eu não entendi nem porque mandaram o Crespo embora. E aparenta ser um bom técnico, né? Eu acho. Não entendi quando o Crespo saiu. Galera da quinta série aí, ó. Adora de piadinha com... Ah, você gosta do Crespo? Seus quinta série. Rogério Ceni e Dorival. E no mesmo período o Corinthians teve Wagner Mancini, Silvinho, Vitor Pereira, Lázaro e agora o Cuca. O Santos, cara. Eu quero dar os parabéns, André, pra nossa equipe de design que conseguiu colocar todos os treinadores do Santos ali na arte. Tiveram que fazer um Photoshop e dar uma emagrecida em alguns deles, né? Cuca, Ariel Roland teve aqui, velho. Diniz, olha ele aí. Carille também teve passagem rápida. Fabian Bustos. Lisca doido. E Odair Hellmann. O São Paulo teria um time de vôlei de praia, aquela competição 4 contra 4. O Corinthians teria um time de futsal. Esses 5 aí, né? E o Santos quase que mete 11 na linha e 10 na linha e 1 no gol. Dá pra jogar um fut 7 já. Já? Sou setzinho ali. Cara, Sete que doideira. técnicos. Enquanto isso, o Abel Ferreira, não Pereira, continua no... O Abel joga tênis. Ele joga tênis? Não, eu tô brincando que ele tá sozinho. Ele não consegue nem jogar frescobol, porque frescobol você precisa de outro... Tênis também precisa, mas você pode jogar paredão. Parabéns, então, aí aos clubes de São Paulo que ficam olhando. E aí, não é coincidência, tá? Vão... Bom, rapaziada, é isso. Vocês viram aí, né? E outra coisa, tá? O Abel... Por que o Abel tá no Palmeiras? Pra mim, se fosse pra dar um resumo. Por que o Abel ainda tá no Palmeiras e todos esses caras aqui que já foram embora? Planejamento, né? O óbvio. Segundo, suportar a pressão da má fase, a pressão e a torcida. Aquela primeira Libertadores que o Abel ganhou, a Libertadores e a Copa do Brasil, né? Deu vida útil pra ele, digamos assim. Porque você imagina, se o Abel é um cara que pega o time do Palmeiras, depois de saiu um cara que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil e entrou o Abel. E aí ele perde Recopa, ele perde Paulistão, é eliminado pelo CRB e perde a Supercopa também. 4 vexames aqui, se você colocar vexames, né, entre aspas. 4 derrocadas. A do CRB é um vexame mesmo. Você imagina, ele teria sido mandado embora. Isso é um fato. Então, ali pra mim foi onde o Palmeiras passou a aprovação maior com o Abel. Foi ali que o Abel conseguiu montar todo o 70% vencedor dele. Porque ele fez os 30 ali, né? Libertadores de Copa do Brasil. Então ele ganhou uma vida, né? Ganhou uma puta ficha ali pra queimar. Mas você imagina se ele não tivesse ganho isso. Ele provavelmente seria demitido ali. E ali, depois dessa turbulência, que ele ganha a Libertadores em cima do Flamengo, ele ganha outro puta crédito. 1, por ser a Libertadores. 2, por ser em cima do Flamengo. E 3, por ter sido o Daverson, do jeito que foi na prorrogação, esse caralho. Né? Só ali ele já ganhou um baita de um crédito. Mas o que esses outros 3 aqui de baixo não tiveram foi isso, né? Planejamento. Não teve planejamento. O Crespo ainda foi campeão. O Crespo ainda foi campeão paulista com o São Paulo em cima do Abel. Eu não entendo. A burrice do São Paulo, ainda bem, graças a Deus, foi ter mandado o Crespo embora. Depois de ter tomado 3 pro Palmeiras na Libertadores. E convenhamos, vai. Era totalmente possível. Era totalmente possível porque o time do Palmeiras era muito mais encaixado. Mas quem mais deu dificuldade foi o Crespo. Mas todos os times ali, ó. Corinthians, desde 2019, sem ganhar nada. Santos. Eu vou falar sério aqui, tá? Eu não lembro do último título do Santos. Provavelmente foi um paulista. Mas eu não lembro do último título do Santos. Então, basicamente é isso, né? Planejamento e saber passar por fase ruim. O que você pensa aí dessa troca de técnicos alavancadas aí de Flamengo, de Santos, de Corinthians, de São Paulo e só o Palmeiras, ainda bem, mantendo o Abel? Comenta aí.